programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, meu amigo de todas as manhãs, meu amigo de todos os dias, olha, eu queria dizer a você que a internet me ajudou a te achar. Na realidade, navegando pelo YouTube, eu encontrei o seu canal de histórias e aí eu fui fuçando no rádio de forma que te achei. Pronto. E te achei no trânsito de São Paulo. Em plena pandemia, nós estamos vivendo um tempo tão difícil da vida, mas São Paulo já é aquela cidade que voltou ao normal. Eu estava um dia presa na Marginal, o trânsito de fato havia parado. E aí eu fui rodando assim o dial, o rádio do meu carro, ainda é dos mais antigos, embora seja digital, ainda dos mais antigos, até que eu te encontrei. E você contava a história de uma mãe, a mãe que havia abandonado um filho, mas ela havia abandonado esse filho num cesto de lixo. Aquilo me emocionou bastante, amigo. Tanto me emocionou, eu fui às lágrimas dentro do carro, ali na Marginal, e aí eu me lembrei da história que eu carrego. Eu lembrei-me da história que eu tenho carregado nesses últimos anos. Se você voltar ao ano de 1995, volta para este ano. Você já estava no rádio de São Paulo nesse ano? 1995, você já estava por aqui? Eu não sei também. Bom, eu nem tinha nascido, eu iria nascer no ano seguinte, mas eu vou começar do início para que você entenda, para que o teu ouvinte entenda. E foi em 1995 que a minha mãe mais o meu pai, eles são oriundos de uma cidade muito próxima daqui, Pirassununga. Certamente você já ouviu falar de Pirassununga. Pois bem, o meu pai já havia se casado com minha mãe há um bom tempo, e na tentativa de engravidar, a minha mãe não conseguia, mas de jeito nenhum. Família do interior, vinda do interior, minha mãe tentou de tudo. Eles foram aos médicos lá de Pirassununga, eles foram aos médicos de Ribeirão Preto, eles foram aos médicos das cidades vizinhas, até de Campinas. Diziam que em Campinas tinha um bom especialista e minha mãe foi torrando uma grana preta, porque o sonho dela era engravidar e minha mãe era uma moça bonita. O meu pai também, de tão bonito, tinha um par de olhos azuis lindíssimos. Aliás, a mulherada dizia que o meu pai lembrava muito aquele ator, o Edson Celulari. Nossa, como ele é bonito, galã, alto, dos olhos azuis. Então não foi difícil para que a minha mãe, a Sandra, se apaixonasse por ele. Bem, os dois se casaram, o tempo passou e esse tempo vai aí para mais de 5 anos, porque eles se casam um pouquinho antes dos anos 90, ali no finalzinho de 89, e por 5 anos tentaram ter um filho e não conseguiram. Sim, a minha mãe cogitou a adoção. A minha mãe, a uma certa altura, no desespero, disse para o meu pai: olha, é melhor a gente adotar, talvez Deus esteja indicando o caminho. Não, eu não aceito, eu quero ter um filho ou uma filha. E você vai ver, Sandra, ele vai nascer, ou ela, eu não tenho preferência pelo sexo, mas vai nascer com a cor dos meus olhos, os olhos azuis, que é a marca registrada da família. Deus queira, mas pode ser que não nasça. Eu tenho os olhos castanhos. Não, você vai ver, eu sei que isso vai contar e muito. Jeremias, esse era o papo entre a minha mãe e entre o meu pai. O meu pai sempre muito trabalhador, o meu pai sempre muito guerreiro,
Ele tinha juntado um dinheiro e foi aí, é nesse ponto da história, no ano de 95, que alguém disse para minha mãe: Ô Sandra, você já ouviu falar de um médico, Sandra? Eu até vi naquela revista Caras. Você já ouviu falar de um médico? Diz que é o médico das estrelas. Diz que é o médico mais famoso. Diz que é caro, mas diz que você sai da clínica dele grávida. Nossa, Jeremias, aquilo, minha mãe contando depois, aquilo encheu os olhos da minha mãe, porque nenhum médico havia dado essa certeza para ela. Pois ela então ficou falando na cabeça do meu pai. Falava dia e noite, noite e dia. A consulta era uma fortuna, os exames mais caros ainda. Mas era uma clínica imponente que ficava em São Paulo, se não me falha a memória, na Avenida Brasil. Era um casarão branco, assim, suntuoso. E a minha mãe, mais o meu pai, foram até a clínica do Dr. Roger. Foi lá que minha mãe, assim que entrou, assim que colocou os pés e viu o luxo, a riqueza, viu a clientela chegando, as pacientes eram mulheres que chegavam de motorista particular, as mulheres eram ricas, e ela falou: é aqui que eu vou ter o meu filho. E diz que na primeira consulta, no primeiro papo, o Dr. Roger chamou o casal, conversou, explicou, pediu alguns exames, eles fizeram esses exames e estava tudo bem. O Dr. Roger, palavras de minha mãe, garantiu a ela, disse: Sandra, dessa vez você vai carregar o teu filho ou tua filha no colo, prometo. Promessa de médico. Brincou com a minha mãe, brincou com o meu pai, discutiu ainda com o meu pai um assunto muito pertinente, porque o meu pai, em Pirassununga, sempre gostou muito de cavalos, até teve 2 ou 3 num sítio que ele possuía. E o Dr. Roger também tinha gosto por cavalos e discutiram, ficaram até amigos. Depois de umas 4 vezes que foram à clínica, chegou o dia de fazer a tal fertilização, inseminação. Assim seria feito o procedimento. Claro que aqui na história eu estou lhe contando muito por cima, não estou lhe detalhando, até porque também não sou médico e não tem como eu te detalhar. O fato é que a minha mãe passou por todo o procedimento, o meu pai passou por todo o procedimento e certo, correto, a minha mãe tinha ficado grávida. Nossa, mas foi uma comemoração na família. A minha avó não aguentava de tanta felicidade. Fizeram um churrasco e chamaram metade da cidade de Pirassununga. A minha mãe estava grávida. O Dr. Roger era visto na minha casa como um deus. O Dr. Roger para cá, o Dr. Roger para lá, o Dr. Roger aqui. E aí a minha mãe foi evoluindo, a gravidez evidente vai evoluindo, passa pelo processo gestacional, passa por aquilo que chamamos de pré-natal, até que eu nasci. E aqui, exatamente nesse ponto, amigo, começa a minha história. Eu nasci, e quando eu nasci, foi o meu pai que assistiu o parto. E eu disse a você o nome da minha mãe no começo da carta, Sandra. Mas por uma questão de muito respeito, eu não vou dizer o nome do meu pai. E no final da história, você e o teu ouvinte vão entender a razão e o motivo. O meu pai assistiu o parto. E assim que eu nasci, assim que eu venho ao mundo, o meu pai vê o meu rostinho. E quando vê o meu rostinho, alguma coisa dentro dele o entristeceu. Ok, sim, todos os bebês vão nascer meio que iguais. Todos os bebês vão nascer com a cor dos olhos indefinida, mas alguma coisa. Talvez os meus traços não eram exatamente aquilo que o meu pai estava esperando.
Os dias passaram, o meu pai não disse nada a ninguém, a minha mãe muito menos, e o tempo foi passando, eu fui crescendo e não. Eu não nasci com os olhos azuis que o meu pai tanto queria. Eu nasci com os olhos castanhos. Ora, a minha mãe tem os olhos mais ou menos da cor de mel. Se eu tivesse que definir a cor dos olhos de minha mãe, eu diria cor de mel. O meu pai, olhos azuis, e eu nasci com os olhos castanhos. Perfeita, saúde perfeita, nasci perfeita, tudo ok, festa na família. E a minha mãe? Bem, a minha mãe na dela, mas curtindo a maternidade, curtindo o fato de poder me amamentar. E o meu pai? Não, meu pai não era mais o mesmo homem. Veja, eu era recém-nascida, eu era bebê, e o que eu tô te contando, o que eu tô narrando, são coisas que eu ouvi de minha mãe. E depois eu fiquei sabendo, no decorrer do tempo, como de fato a história ocorreu. E foi quando eu completei 10 anos. 10 anos. Eu vou para o ano de 2006, final do ano de 2006. O casamento da minha mãe, mais o meu pai, começa a entrar em crise. E um dia, ouvindo uma discussão entre marido e mulher, entre esposa e esposo, eu mais ou menos ouvi por detrás da porta aquela coisa: ó, Sandra, essa menina não pode ser minha filha não, olha a cor dos olhos dela, ela não tem os seus olhos e não tem os meus olhos, olha os traços dela, ela não tem nada meu, você deve ter me traído. Eu ouvi isso, Jeremias, por detrás da porta. Eu ouvi exatamente essa expressão: você me traiu. E foi uma discussão feia. Estávamos apenas os 3 em casa e eles não sabiam que eu estava por detrás da porta ouvindo. E isso foi só piorando. Isso foi só se agravando. Até que... Bem, meu amigo, até que começaram as reportagens, as denúncias, até que começaram todo aquele escândalo, principalmente no ano de 2009, quando o tal médico fora preso e o Ministério Público havia denunciado, sim, o tal médico, aquele que havia feito o tratamento em mamãe, ele havia estuprado muitas mulheres, ele havia abusado de muitas mulheres e até funcionárias. Meu Deus do céu, eu já sou um pouco maior, eu já estou com quase 15 anos, eu começo a entender um pouco melhor e a minha mãe tem uma crise de choro um dia, assistindo ao Jornal Nacional. A minha mãe tem uma crise de choro, mas daquelas crises horríveis. Mãe, o que foi, mãe, que você está chorando? Filha, cadê o teu pai? Ele não chegou, filha do céu. Não é possível que eu tenha sido vítima desse monstro, filha, não é possível. Calma, mãe, calma, o que é, mãe? Do que você está falando? Filha, eu vou te contar uma coisa que eu não tive coragem de contar para o teu pai, eu não tive coragem de contar para ninguém. O que é, mãe? Do que você está falando? Esse médico aí, esse tal Dr. Roger, eu me lembro do dia em que ele me deu uma anestesia, ele me anestesiou para um procedimento. Eu estava grogue, eu estava com muita droga na cabeça, porque imagine você, tudo que eles aplicam para fazer inseminação. Então eu estava tonto, eu estava zonza, eu não sabia quem era quem, o teu pai estava lá também. Mas eu acho que esse homem aí, eu acho que ele abusou de mim, filha. Eu acho que esse homem aí é o teu pai, filha. Meu Deus do céu,
Jeremias Neto e ouvintes, quando a minha mãe disse isso, parece que abriu um buraco no chão. Mãe, calma. Calma, mãe, você tá sendo levada pela emoção dos fatos, você tá vendo os depoimentos dessas mulheres, você tá confundindo as coisas, minha mãe. Calma, filha, calma nada, filha, esse homem é um monstro. Jeremias, a essa altura do campeonato, essa é a situação, essa é a cena. O casamento do meu pai mais a minha mãe já tinha ido embora. A essa altura, o meu pai ainda morava em casa, mas havia dito para minha mãe que ficava dentro de casa e continuaria com o casamento até que eu alcançasse a maioridade. Por quê? Porque ele não iria me desamparar, mesmo sabendo que eu não era filha dele. E aí, Jeremias, nós fizemos. E aqui entra uma parte muito íntima da minha vida que eu preciso dividir com você e com o seu ouvinte. A minha mãe chegou para mim, depois de alguns dias, mais calma, sem dizer absolutamente nada para o meu pai, quer dizer, pelo menos o pai que eu achei que era meu pai, e disse: filha, só tem um jeito, nós vamos fazer um exame de DNA. Eu vou dar um jeito, eu vou me instruir com advogados, eu vou fazer um exame de DNA para saber se de fato você é minha filha e também filha deste homem que está casado comigo há tantos anos e que eu amo e que eu jamais seria capaz de trair. E nós fizemos esse exame. Sim, nós fizemos o exame e assim como a minha pobre mãe havia previsto, eu não era filha biológica do meu pai. Ele tinha razão pelo fato de eu não ter nascido com os olhos azuis. Ele tinha razão pelo fato de eu não ter nenhum traço dele, nada, absolutamente nada. E a minha mãe ficou desesperada, eu pedi a calma para ela. Mãe, calma, não diga nada, não fale nada. É melhor a gente guardar isso. A gente não pode chegar e dizer. E talvez, meu amigo Jeremias Neto, esse tenha sido o meu erro. Porque a decisão de não contar para o meu pai foi minha. Causou muito espanto a ele quando eu decido comprar lentes azuis para ficar parecida com ele. Ele até riu. Um dia eu cheguei em casa já de olho azul e cheguei e falei: olha, pai, eu não nasci com os olhos azuis, mas eu te amo a tal ponto que decidi colocá-las só para ficar igualzinha a você. Lembro que arranquei dele ao mesmo tempo lágrimas e sorriso, e foi gostoso. Foi um dia que ficará marcado, vai ficar marcado para sempre. Jeremias, eu acho que eu sou filha daquele monstro. E você não imagina como isso mexe com a cabeça de uma pessoa. Você não imagina como isso mexe com a cabeça de uma menina que se vê na obrigação de usar lentes azuis para ficar parecida com o pai. E dizendo para a mãe: não conte nada. Bem, as coisas pioraram um pouco do dia da descoberta para o dia de hoje que eu lhe escrevo. A minha mãe, já perturbada por tudo isso, havia me dito que a melhor coisa seria contar para o meu pai, porque na realidade ela não traiu, ela foi violentada. E ele entenderia, de alguma maneira ele entenderia, se não fosse o fato do meu pai ter descoberto muito recentemente um câncer de próstata. O meu pai, ele há coisa de 4 meses descobriu um câncer de próstata em
em fase 4, em estágio avançado, com metástase em 2 órgãos vitais, e os médicos nada puderam fazer a não ser dizer: olha, talvez sobrevida de 1 ano e meio no máximo. E isso caiu como uma bomba no meu colo e no colo de minha mãe. O drama da minha história é: de um lado, eu tenho a minha mãe querendo contar para o meu pai, antes dele morrer, a real verdade, a história verdadeira, o fato de que ela sempre o amou e jamais seria capaz de traí-lo. E do outro lado tem a mim dizendo: não, mãe, não faça isso, o pai já está doente, você só vai acelerar o processo da doença, ele vai entrar em depressão, eu o conheço, ele vai ficar amargurado, e aí você vai ver, aí ele vai morrer mais rápido. E nós duas somos tuas ouvintes, e nós duas te acompanhamos. Eu vou, trocando com a minha mãe essa coisa de levar papai para o hospital, buscar tratamento, remédio. Mas, meu amigo, por favor, eu não posso ficar sem uma saída, eu não posso ficar sem uma solução. Eu ouço as suas ouvintes opinarem com tanta sabedoria. Por favor, também me compreendam, eu não disse nenhum nome por completo aqui para evitar qualquer tipo de problema jurídico, mas essa é minha história, é a história que eu estou contando no teu programa, é a ajuda que eu estou precisando, é a tua ajuda que eu estou precisando, é a ajuda de suas ouvintes que eu estou precisando. O que eu faço? Jeremias Neto, o que eu faço, Jeremias? Será que a minha mãe está correta em dizer, nos últimos meses de vida de papai, toda a verdade ocorrida naquele longínquo ano de 1995 para 96? Ou é melhor ficar do jeito que está? É melhor o meu pai morrer imaginando 1 milhão de coisas, menos imaginando que minha mãe fora violentada por um monstro? O que vocês me dizem? O meu nome é Maria Clara. Maria Clara era o nome de minha avó paterna, já falecida. Foi em homenagem a ela que o meu pai escolheu esse nome. A menina dos olhos azuis, ainda que sejam falsificados, mas a menina dos olhos azuis. Me ajudem.